No CardioSpot contamos agora com a presença do professor Fausto Pinto, diretor do Departamento de Coração e Vasos do Centro Hospitalar Lisboa Norte, diretor da Faculdade de Medicina de Lisboa e entre 2014 e 2016 foi presidente da Sociedade Europeia de Cardiologia. Professor, muito obrigado por ter acedido ao nosso convite. Começamos justamente por esta experiência. O que reteve desta sua passagem pela Sociedade Europeia de Cardiologia? Qual foi o seu contributo, no fundo? Bom, a Sociedade Europeia de Cardiologia, sendo a maior sociedade na área cardiovascular em termos mundiais, é um desafio extremamente aliciante poder dirigir esta estrutura. Durante os 2 anos em que fui presidente, houve um conjunto de atividades, no fundo, na continuidade daquilo que tinha sido feito anteriormente, que foram consolidadas e talvez um dos contributos principais tenha sido definir um plano estratégico para os próximos 5 anos, em que foram escolhidas 5 áreas em que iremos trabalhar mais focadamente, que é a área da educação, a área da investigação, a área da advocacy, membership e congressos. A par disso, há todo um conjunto de outras iniciativas que foram desenvolvidas durante este período e que estão agora a ter continuidade, e são, aliás, um dos aspectos importantes da sociedade europeia, é garantir a continuidade, portanto, a evolução na continuidade, se quisermos, para que todo o trabalho que é feito possa ter depois resultados e possa ser aplicado e possa vir a implementar as decisões que são tomadas e que, no fundo, se pretende que possam vir a dar frutos ao longo dos anos, uma vez que não é em 2 anos que se esgota tudo aquilo que se pretende fazer e tudo aquilo que se lança. E, portanto, nesse sentido, acho que foram 2 anos muito aliciantes, muito interessantes. Estabeleceu-se a Sociedade Europeia sendo uma grande sociedade, com perto de 100 mil membros, com 56 países fazendo parte da Federação de Sociedades Nacionais que fazem a Sociedade Europeia, mais 43 afiliados. Portanto, é uma sociedade global, não só europeia como global. Portanto, isso permite, de facto, ter uma network, um conhecimento do que é a realidade hoje em dia da cardiologia a nível mundial, que é único. E também nos permite desenvolver um conjunto de atividades, não só naquelas 5 áreas que referi, como num conjunto vasto de outras áreas, que se repercutem naquilo que é o nosso objetivo, que é a nossa missão, que é reduzir o peso da doença cardiovascular em termos globais. Posso também perguntar-lhe como perspectiva o futuro da cardiologia em Portugal, em específico? A cardiologia portuguesa tem tido, ao longo dos anos, e penso que nestes últimos anos, uma imagem bastante positiva e tem tido um desenvolvimento bastante positivo. Contudo, é importante ter atenção que, sendo uma área muito tecnológica, é uma área em que houve grandes desenvolvimentos, é a área que teve maior impacto na vida das pessoas, isto é importante ter-se essa noção. 80% do aumento da esperança de vida deveu-se aos avanços nos últimos 30 anos na área cardiovascular e, como tal, isto traz custos associados e, portanto, é um desafio constante o ter acesso à inovação, o poder ter acesso àquilo que são as novas áreas, quer diagnóstica, quer terapêutica, para que se possa fazer um trabalho de acordo com aquilo que é o gold standard e aquilo que se considera hoje em dia e as recomendações das guidelines, etc., como se deverá fazer uma boa cardiologia hoje em dia. E eu penso que em Portugal se tem feito, temos bons resultados, temos boas equipas, temos bons hospitais com bons centros de cardiologia. Também tem havido um esforço no sentido de aumentar o peso da cardiologia portuguesa em termos de investigação. Sendo eu próprio um académico, vejo o papel do cardiologista como triplo, portanto, não só a prestação de cuidados, que, como é óbvio, é um dos elementos essenciais, mas também a parte do ensino, formação e a parte da investigação. E, nesse sentido, a cardiologia portuguesa também tem, sobretudo nestes últimos anos, tem tido um impulso bastante significativo, com grande quantidade de trabalhos apresentados em vários fóruns internacionais, também com um conjunto muito significativo de publicações e, portanto, esse aspecto deixa-me com algum otimismo em relação ao futuro. Como é óbvio, temos que estar sempre atentos para manter a pressão, digamos assim, para que se continue a apoiar uma área tão importante como é a área cardiovascular a estes 3 níveis. E, portanto, é um trabalho contínuo, que é um trabalho que passa por todos, pelos centros hospitalares, pelas universidades, pelas sociedades científicas, enfim, todos temos um papel a cumprir para podermos, de facto, manter viva a chama da medicina cardiovascular, porque, e volto a repetir, é de facto aquilo que toma conta do que é maior peso de patologia em termos, não só em Portugal, como em termos globais.
Eventualmente, as necessidades sentidas poderão usufruir do contributo de entidades científicas, como a própria Sociedade Portuguesa de Cardiologia. As sociedades científicas têm um papel muito importante, porque são o garante da credibilidade dos instrumentos, da aplicação dos instrumentos científicos. E como tal, portanto, este é talvez um dos seus papéis mais importantes. Claro que há depois um conjunto de atividades que as sociedades científicas desenvolvem, desde os processos de educação, desenvolvimento de guidelines, o próprio apoio à investigação, a advocacia, enfim, há todo um conjunto de atividades que são desenvolvidas pelas sociedades científicas, são muito importantes, mas de facto o poder ser um garante desta credibilização e do aumento da visibilidade e do conhecimento dos problemas, uma vez que vivemos numa época que é extremamente conturbada, mas é uma época também de grande informação, de grandes desenvolvimentos, em que a comunicação é muito importante e as sociedades científicas têm aqui um papel importante para estabelecer essa comunicação e ajudar à disseminação de mensagens para o conhecimento não só da comunidade científica, mas também da comunidade em geral. E, portanto, tem um papel de responsabilidade social também bastante relevante. E, portanto, nesse sentido, as sociedades científicas, eu diria que têm um papel único a cumprir em termos sociais e em termos comunitários. Uhum. No seu entender, como podemos diminuir a prevalência das doenças cardiovasculares, não só em Portugal, obviamente, mas também em todo o mundo? Esse tem sido um desafio desde há vários anos. E existem, em termos internacionais, várias organizações e vários tipos de recomendações, desde a Organização Mundial de Saúde, que tem definido claramente objetivos em termos da redução do peso da doença cardiovascular, chamado 25 by 25, portanto uma redução de 25% em 2025. Um dos aspectos essenciais para a redução da prevalência das doenças cardiovasculares reside na prevenção, portanto, ou seja, numa fase anterior ao aparecimento da doença. E aí é onde talvez tenhamos sido menos eficazes. Já houve avanços espetaculares e eu diria que os últimos anos também mostraram uma alteração importante e dando mais relevância à prevenção, mas só para lhe dar uma ideia, em termos de orçamento global, e estamos a falar em termos mundiais, sobretudo refletido nos países ocidentais, o peso nos orçamentos da prevenção anda na ordem dos 3, 4%. Ou seja, consumimos mais de 90% dos nossos recursos a tratar e apenas cerca de 3, 5% no máximo a prevenir. E, portanto, este é um aspecto em que talvez tenhamos que trabalhar mais afincadamente para demonstrar, e está demonstrado, aliás, mas para implementar aquilo que é o conhecimento claro de que medidas de prevenção podem ter um impacto, em particular nas doenças cardiovasculares, uma vez que 80%, hoje em dia calcula-se cerca de 80% da patologia cardiovascular é prevenível e, portanto, a prevenção, eu diria que é o elemento-chave para podermos ter esse impacto na redução do peso das doenças cardiovasculares. Dr. Fausto Pinto, muito obrigado por esta agradável conversa, na qual procurámos lançar um olhar sobre aquilo que será o futuro da cardiologia em Portugal.